Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa de hoje, comigo, professora Sara. Essa aula é para o terceiro ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos revisar um pouco sobre os elementos da narrativa, tratando sobre o gênero textual fábula. A habilidade que iremos desenvolver nesta aula será de identificar em narrativas lidas tempo, tempo, cenário, personagens e suas características físicas e psicológicas, enredo, conflito gerador, resolução, narrador e a sua perspectiva, se primeira ou se terceira pessoa. Para começar a nossa aula, nós vamos falar sobre o nosso projeto de fluência. O nosso projeto de fluência hoje é o segundo dia e no segundo dia a nossa leitura é em voz alta. Então, após assistir às aulas, você vai pegar o seu texto do projeto de fluência da semana e vai fazer a leitura em voz alta. E o texto dessa semana é Chegaram as Férias. Convido você para fazer a leitura junto comigo e treinar um pouco antes de fazer a sua leitura individual e em voz alta. Chegaram as férias. Chegaram as férias. Que bom que vai ser. Eu vou passear, pular e correr. Eu vou dormir tarde, vou brincar lá fora, ver televisão até fora de hora. Vou ler o que eu quero, de noite e de dia, brincar com o cachorro ou fazer folia. Chá, xararará, rará, xararará, rará. Com todos os amigos vou ficar de bem, só volto para a escola no ano que vem. O texto está disponível no site projetoabelha.com.br e foi um dos textos selecionados para o nosso projeto de fluência. Lembrando, o projeto de fluência hoje, a leitura é em voz alta. E vamos continuar falando sobre a nossa aula. Vamos fazer a leitura de um texto do gênero. O gênero que nós estamos revisando hoje é fábula. Então, nós vamos fazer a leitura de uma fábula. E a fábula de hoje vai tratar sobre esses dois personagens, um cachorro e um burrinho. E é justamente esse o título da nossa fábula, O Burro e o Cachorrinho. O Burro e o Cachorrinho é uma das fábulas de Esopo. Um homem tinha um burro e um cachorrinho. O cachorrinho era bem tratado por seu dono, que brincava com ele, deixava que dormisse no seu colo e sempre que saía para jantar, voltava trazendo algo para o cachorrinho. O burro também era bem cuidado pelo homem. Tinha um estábulo confortável, ganhava muito feno e muita aveia. Mas, em compensação, tinha que trabalhar no moinho, moendo trigo e carregando cargas pesadas do campo para o paiol. Sempre que o burro pensava na vida do cachorrinho, que só se divertia e não era obrigado a fazer nada, ele se chateava e ficava triste. Quem sabe, se eu fizer tudo o que o cachorrinho faz, nosso dono me trata do mesmo jeito, pensou ele. Pensou e fez. Um belo dia se soltou do estábulo e tentou uivar como cachorro. Balançou a cauda e correu em direção ao dono. Quando ele tentou pular no colo do dono, os empregados pensaram que ele estava tentando matar o patrão e começaram a bater no burro até ele fugir correndo. Mais tarde, todo dolorido no estábulo, o burro pensava: pronto, me dei mal, mas bem que eu mereci, porque não fiquei contente com o que sou, em vez de tentar copiar a vida daquele cachorrinho. E a moral dessa fábula é burrice tentar ser uma coisa que não se é. Vamos agora relembrar um pouquinho sobre as características desse gênero textual. O gênero textual que nós estamos revisando é fábula. E uma fábula, como vocês sabem, é um texto narrativo,
O texto narrativo é aquele que conta uma história e na sua história, no seu enredo, ele vai precisar apresentar alguns elementos, como personagens, o narrador, tempo, espaço e o próprio enredo, que é a história em si, certo? Então, o texto narrativo, o gênero textual, fábula é um texto narrativo curto e ele tem seus personagens, quase sempre são animais, mas lembrando, além dos animais, eu também posso ter fábulas que tenham objetos ou sentimentos como personagens. E assim, esses objetos, esses sentimentos e esses animais, eles vão conseguir se sair bem em situações difíceis e apresentam em suas atitudes dentro da história, as suas ações apresentam características das atitudes humanas. As fábulas, ao final, transmitem para o leitor um ensinamento baseado em uma moral. Essas são as características que nós estamos revisando do gênero textual fábula, certo? Aí agora vamos relembrar um pouquinho aqui sobre as questões relacionadas ao texto narrativo. O texto narrativo, como eu falei agora há pouco, ele apresenta 5 elementos. Vocês lembram quais são? Nós temos como elementos da narrativa, narrador. O narrador é aquele que conta a história. E o narrador, ele pode participar da história. Nessa situação, a história vai ser narrada em alguns momentos na primeira pessoa e ele pode não participar, ou seja, apenas observar a história e vai estar sendo narrada a história na terceira pessoa, certo? Temos o narrador, temos o enredo. O enredo é a história em si. Nesse enredo a gente vai ter partes da história que são consideradas mais importantes, são pontos principais, que são os problemas, né? A situação inicial, aliás, que nessa situação inicial é o que acontece, é a questão de apresentação dos personagens e todo o cenário do texto. Nós temos um problema, um conflito, que é uma situação que o personagem principal da história ele vai ter que resolver. Depois do conflito, nós temos o clímax. Esse clímax é aquele ponto mais alto da história. É quando a gente fica na dúvida do que vai acontecer após determinada ação do personagem ou dos personagens. E a partir do clímax vai se desenrolar o desfecho. O desfecho é quando todo o problema é solucionado. Então, temos narrador, enredo, temos os personagens, que são aqueles que fazem parte da história, que realizam as ações dentro da história. Temos o tempo, que é quando a história acontece, e temos o espaço, que representa o lugar onde a história se passa, ok? Temos aí os 5 elementos da narrativa. Então, vamos relembrar que antes de fazer a interação com o texto, né, o texto que a gente acabou de ler, que foi o burro e o cachorrinho, vamos relembrar e conversar um pouquinho sobre essa história. O homem, ele criava 2 animais, quais eram? Ele criava um burro e um cachorrinho. Ele tratava os 2 animais bem ou mal? Tratava os 2 animais bem, porém o burro ele tinha uma função diferente da do cachorro. O cachorro, ele podia sentar no colo do dono, ele era, aos olhos do burro, mais bem cuidado, mais bem tratado que o burro. E aí o burro passou a observá-lo de outra maneira. Mas e o burro, professor, ele era maltratado? Não, não era maltratado. Ele recebia sua alimentação, ele tinha um estábulo confortável, só que ele também precisava trabalhar, precisava ajudar a moer, precisava ajudar a carregar as cargas. E aquilo, quando ele comparava a vida dele e a vida do cachorro, ele achava
que a vida dele não era tão boa e acabou querendo imitar um cachorro. Então ele demonstra aí nessa situação que ele teve um pouco de inveja da vida do cachorro que não trabalhava como ele. E o que ele fez para resolver a situação? O conflito dele nesse momento é quando ele percebe que a vida do cachorro é diferente da dele e, aos olhos dele, melhor. O que ele faz para resolver essa situação? Um dia ele resolve agir tal qual o cachorrinho, latir, uivar e também pular em cima do dono, como o cachorrinho fazia quando via o dono chegar. Essa situação foi boa ou ruim para o burro? Foi ruim. Por que foi ruim? O burro, ele não é de maneira alguma parecido com o cachorro na situação. O burro é maior, é desajeitado, de acordo com o texto, tá bom, crianças? Ele é maior, é desajeitado. Imagina um burro pulando em cima do dono. Ele ia machucar bastante ele, então não daria certo. E foi isso que os empregados, que também participam da história, perceberam. Quando o burro foi para pular em cima do dono, eles resolveram intervir e não permitiram. E assim acabaram batendo no burro. E o burro fugiu para o seu estábulo e ficou lá, pensativo. E durante o seu pensamento, né, ele conseguiu chegar à conclusão que ele não devia querer a vida do cachorrinho, que ele devia se contentar com o que ele tinha, que a vida dele também era boa. E que a do cachorrinho era uma vida diferente. Ele tinha que se aceitar como ele era e com o que ele tinha, ok? Então, feita essa conversa sobre o texto, vamos agora partir para as questões, onde a gente vai fazer essa interação, pergunta e resposta. Na primeira questão, eu tenho aqui: quem são os personagens da fábula lida? Vamos relembrar? Nós temos o homem. O homem, ele criava um burro. E além do burro, ele também criava um cachorrinho. E tem outros personagens que aparecem no momento em que o burro tenta pular em cima do seu dono. Quem são os personagens? Os empregados. Então, nós temos aí o homem, o burro, o cachorrinho e os empregados. Nós temos aí esses personagens dentro da nossa fábula lida. Se a gente for analisar quem é o personagem principal dessa história, vocês conseguem me dizer? Muito bem, o personagem principal é o burro, é ele que protagoniza a ação mais importante da história. O burro é o personagem principal desta fábula. Continuando aqui, no trecho abaixo. Pensou e fez. Um belo dia se soltou do estábulo e tentou uivar como um cachorro. Balançou a cauda e correu em direção ao dono. Observaram aqui que tem um trecho, né, uma expressão em destaque. Qual é a expressão que está em destaque aqui nesse trecho? Um belo dia. A expressão destacada indica tempo, espaço, personagens ou enredo. Um belo dia vai indicar o quê? Quando aquilo aconteceu. E quando eu digo o momento, né, em que algo aconteceu, eu estou me referindo ao tempo. Então, um belo dia, essa expressão vai indicar tempo, que é quando esta situação aconteceu. Prosseguindo aqui, terceira questão. Relaciona as informações abaixo ao elemento da narrativa correspondente. Nós vamos colocar aqui as informações e do outro lado nós vamos colocar as correspondências. Vamos fazer a leitura e vocês já vão analisando a que elemento da narração
essa informação corresponde. Sequência de fatos relacionados entre si que constrói a história. Narra a história a ser contada, podendo participar ou não do enredo. É o problema encontrado pelo personagem principal. É o início da história. Geralmente são apresentados os personagens, o lugar onde acontece a história. Ponto em que a narrativa atinge um momento crítico, tornando o desfecho inevitável. É a solução do conflito causado pelas ações dos personagens. Observaram aqui as informações? Vamos agora colocar do outro lado os elementos aos quais a gente pode fazer correspondência a correspondência dessas informações. Nós temos aí situação inicial, conflito, clímax, desfecho, enredo e narrador. Vou fazer aqui novamente a leitura desse primeiro quadrinho aqui que eu apresentei para vocês, dessa primeira informação. E aí, em seguida, a gente vai relacionar a um desses elementos do quadrinho branco ao lado, tá certo? Então, vamos lá? Sequência de fatos relacionados entre si que constrói a história. O que vai construir a história? Que vai organizá-la em uma sequência de fatos. A gente chama isso de enredo, que é o que faz com que a história, aliás, é a história em si, com sua sequência de fatos e que ela vai sendo construída ao longo dos acontecimentos. Essa sequência de fatos a gente vai chamar de enredo. Então, sequência de fatos relacionados entre si, ou seja, todos os fatos têm relação um com o outro e que constroem a história. Os fatos eles vão se relacionando, vai construir a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Tudo isso que está relacionado entre si, a junção de todos esses elementos vai formar o enredo, que é a própria história, a própria narração. No segundo quadrinho, narra a história a ser contada, podendo participar ou não do enredo. Quem é que narra a história? Quem narra a história a gente conhece, a gente chama de narrador. E o narrador, como está sendo informado aqui, ele pode participar ou não do enredo, ele pode participar ou não da história, certo? Então, quem é que narra a história a ser contada? O narrador. Então, vamos ligar lá para o narrador. Próxima informação, problema encontrado pelo personagem principal. Quando o personagem se depara com um problema, ele está se deparando com um conflito. Então, nós vamos ligar para a palavra conflito aqui do outro lado. Vamos lá? Conflito. O conflito é o problema encontrado pelo personagem principal. Próxima informação é o início da história. Geralmente são apresentados os personagens, o lugar onde acontece a história, o lugar onde a história se passa. Em que momento da narrativa a gente vai apresentar isso? Os personagens, vai apresentar o lugar onde a história se passa e também em algumas situações logo o tempo. Em que situação a gente vai apresentar essas informações? Lá no início da história, que a gente chama de situação inicial. Então, vamos fazer aí a ligação para a situação inicial. Situação inicial, início da história, onde se apresentam os personagens, se apresenta o lugar onde acontece a história, ok? O ponto da narrativa
um ponto em que a narrativa atinge um momento crítico, tornando o desfecho inevitável. Em que situação é que a narrativa atinge um momento crítico e que o desfecho naquele momento ele é inevitável, ele tem que acontecer? Quando tem o clímax, é o ponto mais alto da narrativa. Então, o ponto da narrativa mais alto, um ponto em que a ação atinge o seu momento crítico e torna o desfecho inevitável, é aí no clímax, ok? E por último, a solução do conflito causado pelas ações dos personagens. É o momento em que tudo se resolve. O momento em que tudo se resolve vai resultar no desfecho, onde tudo é solucionado, todas as coisas se resolvem e as ações realizadas pelos personagens chegam à solução, certo? É lá no desfecho que a gente consegue observar isso. Então, temos aí todas as informações relacionadas ao seu respectivo elemento. Seguindo nessa mesma perspectiva, nós vamos agora fazer a leitura de informações que são referentes ao texto e nós vamos ligar o respectivo momento do enredo. Aqui desse lado temos a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. As informações aqui do outro. O burro achava que a vida do cachorrinho era melhor que a sua. O burro compreendeu que não deveria fingir ser o que não é. O homem criava 2 animais e os tratava muito bem. O burro fugiu do estábulo, agiu como cachorro e tentou pular sobre o seu dono. Vamos lá analisar essas informações. A primeira informação aqui nesse quadrinho diz: o burro achava que a vida do cachorrinho era melhor que a sua. Essa informação vai corresponder a quê? A situação em que o burro se vê num conflito. Ele queria resolver aquilo. Ele não queria que a vida do cachorrinho fosse melhor que a dele. É o conflito do burro. Aqui, nessa segunda informação, o burro compreendeu que não deveria fingir ser o que não é. Em que momento da narrativa é que o burro compreende que não deveria querer ser aquilo que não era? Lá no finalzinho da história. E no final da história a gente tem o desfecho, a resolução. Então, essa informação vai corresponder ao quê? Ao desfecho. O homem criava 2 animais e os tratava muito bem. Em que momento da história que é apresentado esses 2 animais e a forma como o homem os tratava? Lá na situação inicial. Então, essa informação vai corresponder à situação inicial. E aqui a outra informação: o burro fugiu do estábulo e agiu como cachorro. Tentou pular sobre o seu dono. Em que momento da narrativa é que acontece isso? No clímax, no ponto mais alto. Agora vamos fazer a ligação. Situação inicial: o homem criava 2 animais e os tratava muito bem. Essa é a situação inicial da nossa fábula, o burro e o cachorrinho. Qual foi o conflito? O burro achava que a vida do cachorrinho era melhor que a sua. O clímax: o burro fugiu do estábulo, agiu como cachorro e tentou pular sobre o seu dono. E, no momento final, desfecho, o burro aprendeu que não deveria fingir ser o que não é. Estamos aqui, né, com tudo organizado, todos os momentos do enredo organizados. Temos a situação inicial, que é quando o homem apresenta, aliás, quando os personagens são apresentados no início do texto.
O conflito, que é quando o burro começa a ver a disparidade, a diferença entre a sua vida e a vida do cachorro. O clímax, quando o burro quer conseguir a mesma vida do cachorro e passa a agir feito ele, feito o cachorrinho. E o desfecho, que é a resolução do problema, que resulta na aprendizagem do burro em relação a tentar ser o que não é, que ele não deveria fazer aquilo. Vamos aqui observar o burrinho, vamos ler essas características que eu vou colocar aqui ao redor dele e vamos ligar para ele aquelas características que podem descrever o burro nessa situação, nessa história. Temos aí invejoso, ingênuo, preguiçoso, esperto, inconformado ou justo. E aí, o burro ele foi invejoso em algum momento? Sim, quando ele desejou ter a vida do cachorrinho. Ele foi invejoso nessa situação. Ele foi ingênuo? De jeito nenhum, nessa situação não. Ele não foi ingênuo, ele foi invejoso. E ele foi invejoso por quê? Porque ele queria a vida do cachorrinho, ele achava que trabalhava muito e o cachorrinho não fazia nada. Que vem aqui para outra informação, preguiçoso. Nessa situação, o burro demonstrou ter um pouquinho de preguiça, ele não queria trabalhar, ele queria só brincar e se divertir como o cachorro. Então, nessa situação, ele foi preguiçoso, ele demonstrou ser preguiçoso. Ele foi esperto? Não, ele não foi, porque se ele tivesse sido esperto, ele não teria agido daquela maneira e tinha percebido que não daria certo ele tentar pular em cima do dono como um cachorro. Ele estava inconformado com a situação? Sim, ele estava inconformado com a situação. E ele foi justo? Não, ele não demonstrou ser justo, porque ele só reconheceu lá no final que era bem tratado, que recebia uma vida também boa, quando ele acabou sendo punido pelo erro que ele cometeu. Então, ele não foi justo, certo? Então, crianças, essa foi a nossa primeira aula de hoje, falando sobre os elementos da narrativa, revisando sobre esse tema, e eu aguardo você daqui a pouco na nossa segunda aula de língua portuguesa.